Olá, boa noite. São 3h40 da madrugada e vamos falar sobre conhecimentos específicos. Aqui é o professor Alfredo Melo, fica comigo aí. Eu quero pedir que você me ajude curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal. Isso vai me ajudar bastante, certo? Fazendo uma ressalva, prova de conhecimentos específicos, ela terá peso 2. O que isso significa? Que uma questão equivaleria à pontuação de 2, certo? Uma questão certa, você ganha 2 pontos. Tranquilo? Então você tem que estudar bastante. Aí você pode perguntar, então eu tenho que estudar mais conhecimentos específicos? E eu lhe digo que não, você tem que estudar todas as disciplinas, sem fazer distinção entre elas. Por quê? Porque o concurso de merendeiro vai ser um concurso muito disputado. Então cada ponto vai fazer diferença, cada ponto vai ser o diferencial na hora aí de você ganhar sua vaga. Então, diante disso, vamos lá. Hoje nós vamos falar de classificação de alimentos, continuar falando de classificação de alimentos. Entenda, você tem que entender os conceitos, você tem que decorar esses conceitos. Quando na prova lhe apresentarem as opções, você tem que saber o que é cada tipo de alimento, beleza? Então vamos lá. O primeiro conceito que nós devemos entender é o que é um alimento convencional, certo? O alimento convencional é aquele alimento que você está acostumado a conhecer, que quem é do Amazonas, quem é do interior já viu plantar. É aquele alimento que ele é produzido com o uso do solo. Você pode pensar, mas Alfredo, todo alimento é produzido com o uso do solo. Não, nem todo alimento é produzido com o uso de solo, certo? Então entenda isso, que o alimento convencional é aquele em que o agricultor vai e planta no solo, usa adubos químicos, certo? Usa, se for preciso, agrotóxicos e todos os insumos e tecnologias agrícolas que ele pode utilizar, certo? Esse tipo de alimento convencional quase sempre ele é feito em grandes áreas agrícolas. E nessas áreas o que predomina é a monocultura. O que é a monocultura? A plantação de apenas um único tipo de alimento, certo? Aqui no Amazonas, por exemplo, o agricultor só planta macaxeira, só planta mandioca, outro só planta girimum, abóbora, outro só planta cebola, cheiro verde, certo? Então, alimento convencional, entendam isso. O que é alimento convencional? É o alimento tradicional, aquele produzido no solo, que o agricultor coloca adubos químicos, certo? Usa agrotóxicos se for preciso e ele assim produz o alimento. Qual é o grande problema do alimento convencional? É o grande uso de agrotóxicos. Isso pode contaminar as pessoas que utilizam, que comem, que se alimentam do alimento convencional. Já o alimento orgânico, ele utiliza o solo, assim como o alimento convencional, correto? Só que a diferença do alimento orgânico é que o alimento orgânico ele não usa fertilizantes. Então, se você tiver que fazer uma diferenciação, se na prova pedir uma diferenciação, a principal diferença vai ser o quê? O alimento orgânico não, no alimento orgânico não são utilizados fertilizantes, não são utilizados agrotóxicos, nem produtos transgênicos, certo? O alimento orgânico, você tem que lembrar da ecologia, dos princípios agroecológicos. O alimento orgânico, ele tenta preservar a natureza. Então, quando ele tenta preservar a natureza, ele não vai usar agrotóxicos, certo? O local em que são plantados os alimentos orgânicos, eles costumam variar o tipo de cultura. Não só um tipo de alimento é produzido, mas se mistura o alimento orgânico com a produção animal,
Tudo isso para tentar criar um ecossistema ali que possa equilibrar a biodiversidade da área. Então vamos lá, alimento orgânico ele está preocupado com o quê? Preservação ambiental. Nada de agrotóxicos, nada de fertilizantes, certo? Queridos alunos, nós temos também um terceiro tipo de alimento. E preste atenção para esse. É o chamado alimento hidropônico. Apenas uma questão cultural, apenas para você entender o que é hidroponia. A palavra hidropônico, ela vem do grego. Vem de hidros, que significa água, parte de hidros, e ponos, que significa trabalho. Então, quando a gente fala em hidroponia, nós estamos falando em cultivar alimentos, cultivar plantas sem solo. Você não utiliza a terra, você não utiliza o solo. Os alimentos hidropônicos, eles são produzidos em ambientes protegidos, fechados, que são as estufas. Todo alimento hidropônico ele é produzido em estufas, certo? Não há nenhuma utilização de solo. Os alimentos mais produzidos através da hidroponia, os alimentos hidropônicos mais comuns, são as hortaliças, certo? E talvez você já tenha ido no supermercado e tenha visto lá uma alface hidropônica dentro de um cano de água, certo? Se você ainda não viu, você vá no supermercado grande que você vai ver. Procure lá na parte de verduras, de legumes, vai ter lá um cano branco e dentro dele vai ter lá a couve ou vai ter e alface. Quase sempre tem couve e alface dentro de canos. Aquilo aqui é uma produção hidropônica. A hortaliça ela não cresce na terra, ela cresce dentro daquele cano. Aí você me pergunta, mas como que isso acontece? Pela seguinte forma, no interior daquele cano passa uma solução ali de água e adubos químicos, certo? Esses adubos químicos misturados na água, essa solução nutritiva, passa pela raiz do produto que faz com que ele cresça. Vamos lá. Só que alguns estudos científicos têm comprovado que nos alimentos hidropônicos há uma grande concentração de nitritos e nitratos, certo? O nitrito, e não cabe aqui fazer essa explicação, os nitritos e os nitratos, eles são substâncias tóxicas para o ser humano. Em alguns casos já foi comprovado que o grande uso, utilização de nitrito e nitrato, ele pode causar câncer, certo? E o nitrato e o nitrito ele pode causar a metemoglobinemia, que é uma doença que dá nos glóbulos, nos glóbulos brancos da criança, da pessoa que tem, que prejudica no transporte de oxigênio no sangue. Mas esqueçam isso, tá? Pula, volta, pula isso. Vamos voltar para o conceito. Você só tem que saber o conceito de alimento hidropônico. Então, alimento hidropônico são aqueles produzidos em ambientes fechados, ambientes protegidos, na estufa, certo? Aí você pergunta, ele pode usar produtos químicos? Sim. Na hidroponia ele pode usar produtos químicos, sim, certo? Captem isso. Se disser que na hidroponia não se usa agrotóxicos, a questão está errada. Vamos lá. Temos também um quarto conceito de alimento funcional, certo? Esqueça aquele funcional que você faz o exercício, mas o alimento funcional, entendam isso. O alimento funcional é aquele que... Opa, um avião, só um momento. Vamos lá. O alimento funcional é um tipo de alimento que, além da função nutricional básica, eu expliquei na primeira aula de alimentos, todo alimento ele é composto de carboidratos, certo? Proteínas, e isso são nutrientes. Então os alimentos funcionais ele tem essa função nutricional básica, certo? Utilizada no dia a dia normal.
Só que além dessa função nutricional, o alimento funcional, ele tem uma outra função. Ele, além disso, ele ajuda na promoção da sua saúde, certo? Ele pode ajudar a diminuir alguns riscos da sua saúde. Quantos já não ouviram dizer, por exemplo, quem toma leite fermentado melhora na sua saúde intestinal, certo? Se você comer linhaça, você diminui a possibilidade de ter tumores. É, quem come tomate tem uma atividade antioxidante maior, redução dos riscos de doenças cardiovasculares. Então, o alimento funcional, entendam isso. Ele tem, além da função básica de todo o alimento, que é nutrir o ser humano, ele tem uma segunda função, que é o que? A prevenção, a diminuição do risco de doenças crônicas, certo? Aí você vai me dizer, mas quais são, Alfredo, esses alimentos funcionais? Por exemplo, nós falamos da casca de uva, do vinho, das maçãs, que dizem que reduz as doenças cardiovasculares, formação de coágulos, inflamações, certo? Estudos dizem que a soja e seus derivados, eles reduzem também as doenças cardiovasculares, além de dar alívio das ondas de calor em mulheres na menopausa. Mulher que está na menopausa, o que ela pode, qual alimento que ela pode comer que melhora esses calores normais dessa fase da vida? Soja e derivados de soja. Melhora isso. Assim como o brócolis aumenta a atividade das enzimas, certo? Diminuindo a possibilidade de células cancerígenas. Então entendam isso. O alimento funcional é o alimento que, além da sua função nutricional, ele também é um promotor de saúde, está associado com a diminuição dos riscos de algumas doenças, certo? Vamos lá, nós temos uma outra classificação, alimento transgênico. Não confunda com transgênero. Transgênero é outra coisa, certo? Quando você estiver falando de alimento, você está falando de alimento transgênico. O que vem a ser o alimento transgênico? Os transgênicos são aqueles alimentos que foram modificados através de técnicas de engenharia genética, certo? É como se as pessoas, os cientistas misturassem, por exemplo, dois tipos de alimentos em um só. Pega material genético de um e pega material genético de outro. Aí vai inserir numa planta, né, alvo, uma planta alvo, esses genes. E isso vai gerar uma espécie, certo? Então o alimento transgênico, lembre disso. Capte isso, anote aí no seu caderno e decore. Alimento transgênico é o alimento geneticamente modificado. É o alimento geneticamente modificado. Isso às vezes é feito para que a produção seja maior, para que as características sejam melhor, certo? Então os cientistas criam alimentos transgênicos para quê? Para ser mais resistente às pragas. Mas aí gera um problema. O alimento transgênico, como ele é mais resistente à praga, ele também é mais resistente aos agrotóxicos. E ele então absorve mais agrotóxicos, certo? E isso a longo prazo pode causar problemas à saúde das pessoas. Então, alimento transgênico é aquele alimento modificado, aquele alimento misturado, certo? Aquele em que contém material genético de mais de uma espécie. Agora eu quero que você preste muita atenção, muita atenção. Por quê? Porque esses dois conceitos aí são os que mais caem em provas de concurso. Por quê? Porque são os mais fáceis de serem confundidos, certo?
E muitas vezes nós mesmos não sabemos. Ah, fala em diet, fala em light, não sei se é diet, não sei se é light, não sei o que é diet, não sei o que é light. Ah, às vezes a gente pensa, não, é tudo a mesma coisa. Mas prestem bastante atenção, certo? Quando nós falamos em produto diet, nós estamos falando de produtos que são destinados a pessoas que possuem necessidades alimentares específicas em função de problemas de saúde. Quem tem problema de saúde, quais são os problemas de saúde, professor? Diabetes, hipertensão e tantos outros problemas em que a sua alimentação ela tem que ser regrada, certo? Então, o alimento diet é aquele que é destinado para quem tem problema de saúde, certo? O Ministério da Saúde, ele considera como produto, considera o produto diet como aquele alimento para fins especiais. Olha só, para fins especiais. Especiais. Certo? Então, no alimento diet, segundo o conceito, e isso é importante, ó, um alimento ele só é considerado diet se algum dos nutrientes que compõem ele foram retirados totalmente ou reduzido a 5% do total. Por exemplo, uma pessoa diabética, ele não pode comer açúcar, ele não pode se alimentar de açúcar, ele tem que reduzir o consumo de açúcar. O que vai caracterizar um alimento diet? Que a presença do açúcar ela é ou totalmente retirada ou reduzida a 5%. Ela não é reduzida em 5%, ela é reduzida a 5% no máximo, certo? Aí você pensa, diet é só tirar açúcar. Não. Alimento diet é aquele destinado a quem tem necessidades alimentares especiais. O hipertenso ele não pode comer sal, certo? Então, um produto diet para hipertenso, ele não pode ter mais do que 5% de sal. O nutriente aí tem que ser reduzido a no máximo 5%. Pessoas com colesterol alto, também o alimento diet, ele tem que respeitar isso, certo? Aí a gente vai no ponto-chave, a diferença do alimento diet para o alimento light. O alimento diet, ele obrigatoriamente, ele não é usado para o emagrecimento, certo? Um alimento diet, ele pode ter calorias, certo? Por exemplo, um chocolate diet, a quantidade de calorias é semelhante a um chocolate normal. O que talvez seja tirado do chocolate diet é o açúcar, que vai prejudicar em quem é diabético. Mas calorias ele pode continuar normal, certo? Já o alimento light, não. O alimento light, ele é destinado para aquelas pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, certo? E quando ele fala em alimentação mais saudável, há uma redução, o Ministério da Saúde especifica que tem que ter no mínimo 25% dos nutrientes ou do valor energético. Nós estamos falando aí de redução de calorias, certo? Há uma redução energética, é tirado o nutriente, por exemplo, os carboidratos ou a gordura, que aumentam o peso. Por isso, o alimento light é usado para quem quer emagrecer, certo? É, Há também alimentos em que você tira alguns nutrientes, certo? Como o sódio, que ele não vai causar redução de calorias. É, e em função disso, é colocado outro que vai voltar a dar o sabor que o alimento teria, certo? Então, nem sempre um alimento diet é um alimento light. Nem sempre um alimento light é um alimento diet. Contudo, anotem isso, captem isso.
Um alimento ele pode ser tanto diet quanto light. Ele pode ser as duas coisas. Mas capta a mensagem. Alimento diet para quem tem necessidades alimentares especiais. Lembre do diabético que não pode comer açúcar. E lembre do hipertenso que não pode comer sal. Já o alimento light é destinado para pessoas que buscam uma alimentação mais saudável. Beleza? Então, depois do assunto dado, vamos analisar uma questão aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Aí ele dá algumas opções. 1. Os produtos light apresentam redução mínima de 25% e máxima de 90% em um determinado nutriente ou caloria. Isso está certo ou errado? Pense, pense, pense. Isso está errado. Errado por quê? Porque a norma ela só fala na redução mínima. Ela não limita a redução máxima. Então, um produto light ele pode ter uma redução de 100% de um determinado nutriente, certo? Mas o mínimo é 25%. Então, o que está errado na questão é esses 90% aí, certo? Então, a questão 1 está errada. 2. Os produtos light são indicados para dietas de redução de peso, pois sempre apresentam redução de um nutriente que fornece energia. O que eu falei? Essa questão aparentemente ela estaria certa. Os produtos light são indicados para dieta de redução de peso. Ok, perfeito. Pois sempre apresentam redução de um nutriente que fornece energia. Aqui que está o erro, ó. Nem sempre, não, ó, fujam de questão, ó. Dica para prova. Sempre fujam de questões que digam sempre. Sempre. São aquelas questões fechadas. Todos, tudo, todo mundo. Fujam dessas questões, certo? Porque quase sempre elas estão erradas. Então, nem sempre, certo? Os nutrientes, eles levam à diminuição de calorias. Nem sempre os nutrientes levam à redução de peso, à ausência de nutrientes. O sódio é um nutriente. Se você tirar o sódio, você não diminui de peso. Então a segunda está também errada. Terceira, um produto light ou diet de marcas diferentes sempre tem o mesmo percentual de redução do nutriente em questão para o produto. Não, cada marca vai definir o seu produto, vai definir a quantidade de nutrientes, desde que respeitando os limites impostos. Mas não, nem sempre tem o mesmo, se são marcas diferentes. Se fosse da mesma marca, eles são obrigados a colocar a mesma quantidade e a informação tem que constar no rótulo do produto. 4. A redução de algum nutriente pode chegar a 100% nos produtos diet. Foi o que eu falei, certo? O nutriente no diet, o que é o diet? É aquele para as pessoas que têm uma dieta especial, né? Opa. São aqueles que têm uma dieta especial, certo? Então, o máximo de produto que vai poder ter de nutriente num produto diet é 5%, o máximo. E ele pode ser retirado 100% dos nutrientes, a redução. Então a 4 está correta. 5. Um alimento pode ser considerado diet e light ao mesmo tempo. Correto. Um alimento pode ser diet e light ao mesmo tempo. Então a resposta aí é a letra C, de Cruzeiro. Mais uma aí, ó. Atualmente a população está consumindo cada vez mais alimentos diet e light. É importante saber diferenciá-los, porque o alimento, letra A, diet é aquele semi-industrializado de baixa caloria,
devido à ausência de açúcar. Qual é o erro aqui? A ausência de açúcar. O produto diet não é somente ausência de açúcar. O produto diet é para aquelas pessoas que têm necessidades alimentares especiais. Então pode ser ausência de açúcar, pode ser ausência de sal e etc. Letra B. Diet é aquele alimento industrializado em que determinados nutrientes estão ausentes ou em quantidades muito reduzidas, não resultando necessariamente em um produto com baixas calorias. Olha só, todo produto diet ou light ele é industrializado. Por quê? Porque ele não vem assim da natureza. A empresa, a indústria, ela tem que fazer algo para retirar nutrientes dele. Então, todo alimento diet e light é industrializado. Certo? Então vamos lá. Estão ausentes determinados nutrientes estão ausentes ou em quantidades muito reduzidas, certo? O máximo de quantidade de alguns nutrientes que pode ter é 5%, então isso é muito reduzido. Não resultando necessariamente em um produto com baixas calorias, foi o que nós falamos. Produto diet nem sempre ele emagrece. Ele não é para emagrecer, nem sempre. Então a resposta correta seria a letra B. Mas vamos analisar aí as demais. C. Diet é aquele que apresenta redução de pelo menos 25%. Aí já está errado. Porque a redução de pelo menos 25% é do produto light. Muito bem. D. Light é aquele que apresenta redução de pelo menos 40%. Não, toda vez que ele define aí um produto, 40% de açúcar, 20% de gordura, não é isso, certo? É de um determinado nutriente, você não sabe qual é. E o mínimo, a redução de pelo menos, o mínimo é o quê? 25%. Qualquer outra porcentagem falando de light está errada. E letra E, light é aquele que apresenta redução de pelo menos 50%. Não. Light é aquele que apresenta redução de pelo menos 25%. Certo? Então, meus queridos, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode questionar, que estou à disposição. Um grande abraço, sucesso para todos.